Quando surge o Alviverde, galera, a gente surge aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Olha só, vamos ver aí o que a imprensa está falando das probabilidades de título de Palmeiras e também dos outros times, dos outros candidatos aí ao título do Brasileirão de 2023, nosso corrente ano, né? Seguinte, meus amigos, deixe o seu like aí e olha, se você chegou agora e não conhece o canal, se inscreva aí para você ter mais vídeos como esse. Notícias do Palmeiras, pré e pós-jogos, análises, mercado da bola e tretas também, né? Polêmica não pode faltar. E muito mais, então se inscreva aí no canal. E olha só, o seu comentário é muito importante, então deixa aí o seu avante palestra e vamos ver aí se você concorda ou não com as probabilidades que o pessoal da ESPN vai colocar na tela pra gente agora. Vamos colocar a sequência primeiro do Palmeiras, que eu há pouco falei que eu achava uma sequência mais acessível em comparação aos outros, e aí a gente vai debatendo especialmente Botafogo e Grêmio, depois a gente vai falar também de Flamengo, de Galo e de Bragantino, mas vamos lá. Essa tela já tem de todos os adversários, ótimo. Vamos lá, o Palmeiras pega fora o Fortaleza, em casa o América, em casa o Fluminense e fora o Cruzeiro. Turma, vamos combinar. Uma reta final. Não tô falando que é tudo tranquilo, não. Mas estamos falando de momento, como na NBA, Renato e Donan, o clutch time, a hora da decisão. Melhor pegar uma sequência dessa do que outras que nós teremos na tela. Mas vamos lá, Botafogo. Também o Fortaleza fora, que é o jogo recuperado. Santos em casa, fora o Curitiba. Cruzeiro em casa e Inter fora. Não é uma sequência das piores. Mas o Botafogo, a gente tá vendo a dificuldade que tá tendo contra qualquer adversário. Grêmio, Galo fora, Goiás em casa, Vasco em casa, Fluminense fora. Red Bull Bragantino. Flamengo fora. É engraçado ver como vários adversários são os mesmos, né? É uma campanha parecida. Red Bull Bragantino. Flamengo fora, Inter fora, Fortaleza em casa, Curitiba em casa, Vasco fora. Atlético, Galo, Grêmio em casa, fora o Flamengo, São Paulo em casa, o Bahia fora de casa. Próximos jogos do Flamengo, a gente vê que tem muito jogo. Eram 2 jogos antes em casa, né? Já foram feitos, agora tem mais 3 em casa. Red Bull Bragantino em casa, fora o América, Galo em casa, Cuiabá em casa, Santos, São Paulo fora de casa. Dona, é muito difícil comentar tudo, senão vai virar aquele bololô. Eu vou começar com o Palmeiras, já que a gente veio com o Nicolete, é quem me dera. Como é que você vê o cenário do momento de performance do Palmeiras, de um time que a gente sabe que é cascudo e que venceu já adversidades e que tem essa sequência pela frente? Pra você, o Palmeiras é o favorito ao título? É o grande favorito. Tem a sequência mais acessível, é um time que está acostumado, como você falou, tem essa força mental, sabe o que é vencer. E conseguiu se reconstruir muito também com o mérito do Abel, né? Conseguiram modificar esquema. Você tem o Hendrick desequilibrando muito também nessa reta final, né? É a peça, de fato, que deu um algo a mais para esse sistema ofensivo do Palmeiras. Só que tem alguns jogos ali que eu não acho que são tão fáceis também, viu? O Fortaleza é um time encardido, é um time que pode virar uma chave. O momento é muito ruim, acho que tem muito a ver com a frustração, né, da perda do título da Sul-Americana. O América tá rebaixado, mas se for dá uma olhadinha nos jogos do América, o trabalho que dá, né? É um time que tem muita dignidade, correto, mesmo rebaixado, ontem fez um grande jogo em São Januário, né? Foi melhor que o Vasco em São Januário. E eu tenho a dúvida ali nessa reta final, falando só sobre o Palmeiras, né, até pra passar pro Renato, como é que vai ser o Fluminense? Porque o Fluminense tem um Mundial. Pra chegar forte no Mundial, é bom não largar. É bom você ter essa consistência também de rendimento, né? Pensando em fazer um Mundial digno, com o tamanho do Fluminense. E o último jogo com o Cruzeiro, a gente tem que ver como é que vai ser a situação do Cruzeiro, né? Pode ser um jogo de permanência, por exemplo, o Cruzeiro. Pode ser um jogo de vida ou morte pro Cruzeiro, né, dentro da Série A. Com torcida ou sem torcida, né? Mas assim, comparando com os outros, e achando que nesse momento o Palmeiras é o time mais consistente, tecnicamente, taticamente, mentalmente, eu acho que é o favorito, sim. Os outros adversários têm confrontos teoricamente mais complicados. Ô, Renato, eu questiono essa coisa da matemática, é porque eu mudo a rodada a rodada. A gente sabe que o momento do Fortaleza não é dos melhores, estava focado na Sul-Americana, sentiu o golpe de perder um título assim na última cobrança, mas é o Fortaleza fora. Assim, não tô falando que é um jogo fácil. Você não vai lá e ganha, dá uma voadora na porta e ganha assim. Tem jogo ali. Pra mim, esse é o jogo. Porque se o Palmeiras passa ali, cara, pra mim, esquece. Se empata, aí continua esse bololô, rodada a rodada e tal, mas é que realmente eu acho o Palmeiras muito confiável nesse sentido. Felipão, pra mim o que pega mais é que, cara, eu não consigo falar esse jogo é fácil. Sim. De verdade, porque assim, é um campeonato onde os times estão trocando tanto ponto. De verdade, eu não consigo garantir que nenhum tem uma sequência. A gente fala, mas é um time que tá menos pontuado e tal, mas pô, o América, gente, é que falou do Nan. O América engrossou o caldo pra todo mundo, tirou ponto de muita gente. Aí você olha pro América, por que ele tem tanto pouco ponto assim, né? Porque pra mim é um time que tinha que ter mais ponto pelo que jogou pra mim também. A defesa foi um grande problema. Então, sabe? Aí, como falou do Nan, Fluminense, pô, de verdade, eu não vejo como... Eu acho que nesse momento, se eu sou treinador desses times, mano, dane-se o outro. É focar no seu. O Palmeiras tem que continuar crescendo, continuar buscando essa consistência que ele já tem. E é o que eu falei, cara, eu acho que dos times que brigam, é o que tem o trabalho mais longevo, é o que tem uma estrutura, um processo de trabalho já muito claro. E assim, é aquilo, né? Cansamos de falar aqui. Teve um momento aí que todo mundo queria todo mundo fora, que o Palmeiras não prestava mais, ninguém mais prestava. Troca tudo, manda esse jogador embora. Protesto, pichação, faixa. Falamos aqui algumas vezes. É questão de ajuste. O Palmeiras tem um trabalho muito bom, na hora que ajustar vai voltar a ser forte. Eu falava em voltar a ser forte em 2024. O Palmeiras voltou a ser forte e assim, eu pudesse postar minhas fichas, eu ia dos caras. Se você for olhar assim, a do Flamengo, né? Você tem um confronto muito difícil. Tudo bem, dentro de casa. Jogar contra o Red Bull Bragantino é complicado. Aí você pega um Galo, que tem a melhor defesa do brasileiro, cresceu muito nessa reta final e tem uma dupla de ataque que tem desequilibrado com o Hulk e Paulinho.
Cuiabá chatíssimo. Cuiabá jogando fora de casa tem campanha de Libertadores. Sim. É uma das melhores campanhas, né, jogando fora de casa. Um time que se defende muito bem, estilo direto. Tem o Davidson e outros jogadores se destacando bastante nessa temporada. Então, assim, é uma tabela complicada, né, pro Flamengo que tá ali e é também um time que cresceu com o Tite. 51,4% de chance de título do Palmeiras, o Botafogo com 27,5% e o Red Bull Bragantino com 10,7%. Vocês sabem, eu sou um apaixonado pela matemática, embora ache essas probabilidades meio cascata, mas tudo bem. Eu também acho. Obrigado. Alguém me acompanhando. Vocês sabem que eu gosto, trabalhei muito tempo com Fórmula 1, Fórmula 1 matemática, mas é uma matemática exata. Essa aí é uma rodada tem 51, a outra vai pra 33, Palmeiras até os tempos atrás tinha 5, 6. É isso, mas enfim, respeitando. Vai ter mais de 90% em algum momento no primeiro turno, né? É isso, luta pelo título. Eu tinha dito, Renato, momento assim, né, visionário, antes da rodada do meio de semana passada, eu falei, se o Palmeiras ganhasse do Flamengo, aquele jogo, pra mim era favorito ao título. Se perdesse, continuaria candidato, mas deixaria de ser o favorito e tal. Porque a sequência do Palmeiras é uma sequência boa em comparação aos outros. A vantagem do Flamengo é jogar muito em casa, mas o Flamengo tem um monte de adversário casca. E eu não acho que o Palmeiras tenha, com todo respeito ao Fluminense, por quê? Porque já tá largando mão. Tem o Fortaleza, que também tá naquele limbo da classificação. Exato. Eu acho o Palmeiras favorito ao título. Não concordo muito com essa porcentagem, rodada a rodada, mas pra mim ela é indicativa, assim. Cara, não tem esse dinheiro. Aliás, o que eu recebi no começo do mês eu já gastei. Tô precisando, se alguém quiser mandar um pix, pode mandar. Mas assim, se eu tivesse um dinheirinho e fosse apostar em alguém, eu tô contigo. Eu acho que o Palmeiras é o time... Não diria pronto, mas é o time mais acostumado com esse tipo de situação, mais cascudo, que se acertou ainda, oscila também, não tá voando, não é? Jogando muito também. Mas assim, eu sempre falo que esse Palmeiras é encardido, Filipão. É um time que arruma jogo, arruma ponto e consegue. Mas assim, favoritaço não tem. Acho que tá tudo embramado. Aliás, esse é o pontos corridos, que a gente que defende pontos corridos fala assim, é o campeonato que premia a regularidade. Não tem ninguém regular nesse Brasileirão. Não é esse caso. Já vou ouvir o Donan também, mas vamos com os nossos repórteres. Temos um trio para aparecer aqui no telão. Vinícius Nicoletti, a Roberta Barroso, o Gustavo Berton. Nicoletti, começando com o Palmeiras. A situação no Palmeiras. O palmeirense hoje tá sorridente. Já trombou com algum palmeirense hoje, Nicoletti? Boa tarde para você. Fala, Felipe, abraço pra você, abraço pro Donan, Renato, fã de esportes, estamos aqui em frente à Academia de Futebol. Hoje não cruzei com nenhum palmeirense por aqui não, porque é folga do Palmeiras, só volta a trabalhar na quarta-feira à tarde, então muitos torcedores ficam por aqui em dia de treinamento, esperando a saída dos jogadores, mas certamente o palmeirense está comemorando essa rodada, porque o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro depois de 196 dias, mais de 6 meses. O Botafogo foi líder na terceira rodada, no final de abril, depois que bateu o Flamengo. Então o Palmeiras tomando essa liderança, algo que parecia improvável um mês atrás, nesse período, nesses 6 meses, ao longo desses 6 meses, o Palmeiras passou por transformações, né? Foi eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, tomou 2 baques, perdeu um dos seus principais atacantes, Dudu, e o time se reinventou, conseguiu uma arrancada nessa reta final de Campeonato Brasileiro, com destaque para um novo protagonista, uma peça fundamental, o garoto de 17 anos que vem se destacando, marcou mais uma vez contra o Internacional, participou no primeiro tempo finalizando as jogadas e chegou a 4 gols nas últimas 4 rodadas. Ele é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro com 9 gols. O técnico Abel Ferreira, depois da vitória contra o Internacional, ainda era uma liderança provisória, disse que não faz contas. Aliás, ele estava bastante atacado na entrevista coletiva, criticou o calendário do futebol brasileiro mais uma vez, o excesso de jogos, desabafou e falou que está pensando até em não permanecer no Palmeiras. Levantou essa dúvida para o ano que vem. Ele tem contrato até o final de 2024, mas depois do que ele falou, a questão é que fica a dúvida se ele vai cumprir esse contrato. Ele mesmo falou sobre isso. O que a gente checa por aqui e apura é que o treinador do Palmeiras segue planejando 2024, não pensa em sair. Inclusive está chegando um reforço que foi indicado por ele, o argentino Adembo Moreno, mas ele deixou isso em dúvida na entrevista coletiva. Vamos ouvir então o que falou Abel Ferreira após essa vitória contra o Internacional. Na ocasião, o Palmeiras ainda assumia temporariamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Vou dizer aquilo que disse, o Botafogo ainda tem um jogo a mais, ainda tem um jogo, 2. Então, neste momento é a única equipa que depende dela. É para vocês verem, eu estou tão preocupado com essas contas que nem fiz essas contas. O que me preocupa é preparar a minha equipa, é muito jogo seguido, é muita conferência de imprensa seguida, é muita viagem seguida. Eu estou de saco cheio destes jogos todos seguidos, jogos seguidos, viagens seguidas, marcam jogos, tiram jogos, o campeonato acaba no dia 3, depois já acaba no dia 7. Prestem atenção às declarações de treinadores que vão passando por aqui, brasileiros, portugueses, argentinos, prestem atenção, mas vocês preferem discutir, vocês são um dos grandes responsáveis que podem ajudar a que isto mude. Vocês, imprensa, são grandes responsáveis que fazem muito bem criticar os jogadores, os treinadores quando tem que ser certo, mas critiquem a organização, critiquem a quantidade de viagens que fazem. Eu só quero jogar no Allianz Parque, é só o que eu quero, o resto. O Allianz Parque é a nossa casa, é ali que eu quero jogar. Para o que tenho que fazer, isso não é problema meu. A mim pedem para ganhar jogos, é o que me pedem, ganhar jogos e ganhar títulos. É aí que eu quero que a direção, que façam tudo, a direção, o W Torres, não me interessa, que isso não é problema meu. Eu quero jogar no Allianz Parque, é isso aí que eu quero jogar. Por isso é que eu comecei esta entrevista a dizer que é o teu colega, uma equipa que luta para ser campeã não pode ter o estádio assim como tem, desculpa dizer isto.
Tá aí o Abel Ferreira realmente mostrando que está estressado com o calendário do futebol brasileiro. Para alegria do treinador, o Palmeiras joga os próximos 2 jogos em casa, no Allianz Parque, contra América e Fluminense. E volta a jogar no Campeonato Brasileiro só no dia 26 de novembro, no finalzinho do mês. Então tem o tempo, tem a data FIFA para ele esfriar a cabeça, pensar melhor, tem esses dias de descanso, fica com a família, se desliga um pouquinho do futebol brasileiro e repensa no seu planejamento para a próxima temporada. O Palmeiras já está pensando, inclusive, na próxima temporada, porque nessa segunda-feira chegou o argentino volante Aníbal Moreno, que é contratado do Palmeiras por 7 milhões de dólares. Ele chega essa semana para assinar o contrato, ainda não apareceu aqui na Academia de Futebol, mas deve aparecer nessa terça-feira para realizar exames médicos. Então é essa a situação. Palmeiras assumindo a liderança na reta final do Campeonato Brasileiro, o técnico estressado, mas o time tem condições de buscar esse bicampeonato. Valeu, Nicolete. A gente vai debater o Palmeiras, mas vamos seguir esse giro de reportagem, porque eu fico pensando, se São Paulo tá esse calor, imagina como tá o Rio de Janeiro, onde está a Roberta. Eu me mudei pro Rio 29 de dezembro. Quando eu desci do carro, fui de carro com a família, Renato. No que eu desci, eu quase voltei e falei, não, aqui eu não fico. 29 de dezembro, amigo. É 45 pra cima. E agora deve estar por aí, né, Beto Barros? Como é que tá? Meus amigos palmeirenses, viram aí ou não? O Verdão contratou aí o Aníbal, né? Tá contratando aí finalmente o volante do Racing, o Aníbal Moreno. Chegando aí o homem. Será que vai ser um goleador aí? Será que vai ser estilo Richard Rios, que gosta de fazer um golzinho aí de vez em quando? Ou será que vai ser um brucutu aí, tipo Jailson? O que você acha que vai ser o Aníbal no Palmeiras? Coloca aí embaixo o seu comentário aí. E vamos lá então, depois a gente vai trazer um novo vídeo aqui. Para isso você tem que se inscrever, senão você acaba perdendo aí o vídeo, tá? De preferência ativa o sino da notificação aí. Será que esse Aníbal vai chegar e virar titular do Verdão? Botar Gabriel Menino no banco? Botar Richard Rios no banco? Se bobear até o Zé Rafael no banco? Aí tá difícil. Tirar o Zé Rafael do time é praticamente impossível. Só se baixar aí um Toni Kroos aí no Palmeiras, e olha lá. Talvez aí, pode até ser. Meus amigos, até o próximo Avante Palestra.